Glória a Deus. Para quem não conhece o pastor, quem conhece o pastor Carvalho aqui? Aliás, quem não conhece o pastor Carvalho? Quem não conhece? Amém. Pastor Carvalho, por muito tempo, foi presbítero da igreja, a primeira igreja de Anastácio, da IPR, e já, 3 anos, pastor? Você assumiu? 5 anos. Olha, o tempo passa rápido, né? 5 anos, pastor, assumiu a igreja de Anastácio e tem feito um trabalho lá extraordinário, né? Se tirou do bairro, foi para o centro, e a gente tem acompanhado pelo Face um trabalho extraordinário. E além disso, o pastor, primeiro secretário, né, pastor? Primeiro secretário da diretoria do Premasul, e ele saiu lá de Anastácio para vir visitar, né? Eu creio que todos conhecem o pastor Cleito e a Glaucia, e ele veio fazer uma visita para a família. E ele falou: pastor, já que você vem para cá, então aproveita o ensejo e nos abençoe, né? Porque eu nunca tive o privilégio de ver Deus falando através dos lábios deles no altar, né? A gente tem visto na nossa conversa, nos nossos bate-papo, né? E mesmo no bate-papo Deus tem usado. E ele trouxe, né, o presbítero e com a sua esposa, Ricardo, né? Mas você vai apresentá-lo. Amém? Vamos orar, estenda suas mãos. Deus, obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio, Pai, a alegria de poder, ó Deus, te contemplar nesta noite, não só através das orações iniciais, dos louvores, mas principalmente agora, Deus, quando nós vamos ouvir a Sua palavra, que o Senhor fale, Deus, com o Teu servo a esta igreja, através dele, como sempre o Senhor usou este altar, que haja ousadia e intrepidez, e acima de tudo, Pai amado, uma dependência plena do Teu Espírito. Sê com Ele, ó Deus, para abençoar a Tua igreja e aqueles que nos ouvem nesta noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Você que está ouvindo, assistindo pela live, compartilha, para que outras pessoas também possam receber aquilo que nós estamos recebendo aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Já deu distância aí, pastor? Eu posso tirar a máscara? É complicado isso, né? Essa questão do distanciamento, do uso da máscara, né? Mas eu louvo a Deus porque o Evangelho, nós estamos usando máscara, mas a palavra do Senhor está aberta para nós, né? E nós temos a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, né? Para nós é um privilégio muito grande, que nem diz o pastor Célio, né? Foi um risco, né, pastor Célio, me chamar para pregar, porque nunca ouvi pregar, vai que não sai do jeito que ele espera. Não sei que a gente tem o coração, né? Voltado para a obra do Senhor, né? Isso faz parte da brincadeira, tá, irmãos? Nós somos dependentes do Espírito Santo. Mas a gente tem uma vontade muito grande, né, de estar junto aí com o pastor Célio. Eu fiz uma visita aqui há muito tempo atrás, teve uma reunião aqui do presbitério, eu vim fazer uma visita. E eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Célio, ele já foi ministrar lá em Aquidauana, em Anastácio, né? Para nós é tão complicado, porque eu moro em Aquidauana e a igreja é Anastácio. E aí a gente troca, toda hora está trocando, né? Mas a igreja é Anastácio, mas nosso domicílio é Aquidauana, né? Eu trouxe junto comigo o presbítero Ricardo, né? Que veio junto, a esposa dele, a irmã Graziele, auxiliar do nosso ministério de infantil na igreja, e também faz parte dos nossos intercessores, né? São nossos guarda-costas espirituais, que tem caminhado conosco, né? Já há um certo tempo, e até um privilégio, pastor Célio, porque quando nós assumimos a igreja de Anastácio, eles foram os primeiros frutos da igreja, né? Do nosso pastorado, os primeiros frutos foram eles, né? E hoje nós temos o privilégio de andar com eles, né? E ver que o fruto permaneceu, né? Deu fruto e o fruto permaneceu. E eu fiquei assim muito impactado que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar a mesma mensagem que eu compartilhei domingo com a nossa igreja. É algo que Deus falou forte no meu coração, e eu fiquei pensando: meu Deus, mas será que é a mesma mensagem para lá? E eu fiquei maravilhado que a mesma canção que nós cantamos lá, por conta dessa ministração, nós já cantamos ela aqui hoje, né? Eu falei: olha, né? Já testificou na canção, né? E hoje de manhã eu estava querendo ouvir uns louvores, e eu estava sem nenhum louvor no celular, e a gente coloca no YouTube, e aí entra aquelas propagandas, né? Propaganda. Eu achei um álbum antigo do Diante do Trono,
e cantou uma dessas canções aqui hoje, né? Acho que foi o primeiro, acho que a segunda canção, né? Segunda ou terceira canção que cantou foi essa justamente que eu estava ouvindo hoje de manhã, né? Como me senti acolhido, né? Através dos louvores. Amados, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 14. É um texto muito conhecido, e essa semana eu recebi uma mensagem de um pastor de uma igreja, né, já distante, ele falou algumas coisas, e na hora que ele falou comigo, o Senhor ministrou essa passagem no meu coração, que está lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? Contrário? Mateus capítulo 14, verso 22 até o 32. Se a igreja pudesse colocar em pé, aqueles que pudessem colocar em pé para a gente ler a palavra, aqueles que puderem, bem, se não puder, pode ficar sentado. Diz assim a palavra do Senhor, na minha tradução da minha Bíblia, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entrando no barco, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá aí até onde o Senhor está. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Curve sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para falar do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça. Que o teu Espírito Santo venha nos usar, nos capacitar para pregar a tua palavra, Pai, com ousadia, com autoridade, com discernimento do Espírito, Pai. Que o teu Espírito Santo venha ministrar ao coração de cada um dos teus filhos que está ouvindo, Senhor, essa palavra, que estão aqui presentes, ou aqueles que estão através do Facebook, o Pai, das mídias sociais. Que o teu Espírito Santo esteja ministrando poderosamente em nossas vidas nessa noite, Pai. Nós te pedimos, traga, Senhor, a nossa atenção cativo ao teu trono, Pai, que nada venha roubar a nossa atenção, mas que nós possamos sair daqui, Pai, alimentados pela tua palavra, Pai, sabendo que o Senhor é Deus e que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? A igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, irmãos? Como eu disse, é um texto que nós pregamos domingo na igreja, porque a partir dessa ligação que eu recebi, dessa mensagem que eu recebi, e Deus falou muito forte comigo, né? Mas para a gente entender essa mensagem e aquilo que o Senhor ministrou do meu coração, eu preciso voltar uns versículos antes. Quando nós começamos já no capítulo 14 desse texto, do livro de Mateus, a gente vê aqui os discípulos experimentando algo sobrenatural da parte de Deus. Tem aqui a primeira multiplicação de pães e peixes. Os discípulos, Jesus estava pregando para a multidão, de repente ele precisou despedir aquela multidão e não queria despedir eles com fome, e ali alimentou a multidão com 5 pães e 2 peixinhos, né? E eram praticamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E os discípulos estavam maravilhados, porque os discípulos estavam vendo milagres, eles estavam vendo o cego enxergar, estavam vendo os coxos andarem, eles estavam vendo Jesus multiplicar multidões, estavam vendo leprosos sendo curados,
mortos ressuscitando, eles estavam vendo tantas coisas, tantos milagres. E aí, de repente, Jesus fala para eles: olha, entra nesse barco, vai indo à frente, que depois, ou talvez depois eu encontro você. Mas Jesus colocou eles num barco, e eles saíram, né? E de repente eles estão lá atravessando, eu creio que é o Mar da Galileia. Eles estão atravessando aquele grande lago que é chamado de mar, e diz aqui que o vento era contrário. Quando nós lemos o livro de Marcos, diz que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento era contrário. E eles ali remando com dificuldade, de repente eles estão com aquela dificuldade de progredir, e aí aparece Jesus andando sobre as águas de forma sobrenatural. Pedro, de uma forma ousada, fala assim: olha, Senhor, se é tu mesmo, que eu ande sobre as águas, para ver como o espírito de Pedro estava alinhado ali com milagres, né? Já tinha visto tantos milagres, falou: vou ver mais um, né? Senhor, me manda ter contigo e andar sobre as águas. E Jesus manda, e ele vai, e de repente, quando ele está andando, diz que ele passa a reparar na força do vento. Ele tira o foco de Jesus, começa a reparar a força do vento, e ali diz que ele começa a submergir, e ele grita, pede socorro, e Jesus vai lá, estende a mão, o resgata e o leva até o barco, né? Esse é o contexto, né, de toda a história. E eu separei alguns pontos aqui que nós chamamos de palavra rema, palavra-chave que o Senhor ministrou no meu coração a respeito disso. E a primeira palavra-chave que eu vejo aqui, que Deus me mostrou, foi logo no início, que Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco, né? Jesus foi quem colocou os discípulos no barco e deu uma direção para eles: olha, segue nessa direção. Por mais que lá na frente o barco, eles estavam com dificuldade de remar, mas foi Jesus quem colocou eles no barco. Foi Jesus que deu aquela direção, que deu aquela voz de comando. Como na nossa vida hoje, muitas vezes nós estamos num barco porque foi Deus que nos colocou. Foi Jesus que mandou: olha, filho, segue nessa direção. E de repente nós estamos andando nessa direção, e vem os problemas, vem as tribulações, e nós precisamos estar firmes com o Senhor, né? Mas nós precisamos entender que nós só estaremos seguros no barco se for um barco que Jesus mandou que nós entrássemos. O que nós vemos hoje é que muitas pessoas, às vezes ela entra em qualquer barco por conta própria. Ela pega com a carona em qualquer barco que aparece. Qualquer situação que aparece, ela se joga dentro, e aí depois começa a pedir socorro. Mas Jesus fala: mas eu não te mandei entrar nesse barco, eu não te mandei tomar essa direção. Por isso que é muito importante nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo e à voz de Deus, saber: Senhor, qual é o caminho que o Senhor quer que eu siga? Se Deus te colocou num barco, irmão, permanece firme, independente das ondas, independente do vento contrário. Se Deus que te colocou nesse barco, permaneça firme. No barco desse ministério, ou no barco do trabalho onde você está trabalhando, no barco da família que o Senhor te colocou, que muitas vezes começam a surgir problemas, e a primeira coisa que a gente quer é pular fora do barco, né? É pegar carona para um outro lugar, ou fugir do problema. Ventos contrários, nós vamos ver à frente que a vida cristã é feita de ventos contrários, né? A Bíblia fala que nós andamos na contramão do mundo praticamente, né? Andamos contra um sistema. Por isso há tanta resistência ao Evangelho. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que se nós estamos, né, se Deus, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente, que precisamos entrar naquele barco que o Senhor está nos mandando. Não se iluda, irmão, pegando carona, pegando atalho, ou entrando em barcos da vida, né, que Deus não mandou. Muitas vezes tem pessoas, irmãos, que às vezes estão com o coração assim apertado, fala doido para arrumar um relacionamento, né? Principalmente em questão de relacionamento, né? Doido para, tô achando que vou ficar solteirão, eu tô achando que eu vou ficar solteirona, né? E de repente a primeira canoa que aparece quer entrar, irmão, muitas vezes a canoa é furada, né? Deus não está te mandando entrar em canoa furada, Deus está te mandando entrar no barco, e Ele vai estar no comando. E quando o barco ele te colocou, irmão, fica firme, independente das ondas. E Deus, eu tenho um testemunho, irmão, que eu acho que não é o caso de a gente falar aqui hoje, mas quando Deus mudou a minha vida, irmão, mudou a minha história. Ele me colocou em um barco, irmão, que às vezes eu olhava e falei: misericórdia, Deus, mas é esse barco mesmo. Mas é esse barco que você me deu. E olha que Deus me abençoou, que hoje eu falo que não é um barco, hoje é um transatlântico, né? Deus transformou esse barquinho num transatlântico, é o meu porto seguro, é onde o Senhor me fortaleceu. Mas nós precisamos confiar que muitas vezes as ondas vêm, a primeira coisa que a gente quer é sair do barco, né? Então, outro ponto que o Senhor nos ministrou no meu coração
é que no barco da nossa vida, embora andando com Jesus, nós teremos os ventos contrários, né? Quando nós estamos, não é porque nós estamos no barco, o Senhor nos colocou nesse barco, que os ventos serão só a favor. Fácil assim, né? Quem não quer, né, é vento a favor, né? Quem não quer um empurrãozinho? Todo mundo quer mar calmo, né? Quer mar tranquilo, todo mundo quer facilidade. Quem não quer facilidade? Nem que nem hoje que a pastora abriu o culto aqui, dizendo, né, que nós temos dificuldades financeiras, né? Quem não gostaria de não ter problema financeiro? Quem não gostaria de ter problema de relacionamento? Mas o barco da nossa vida, irmão, tem. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isso para nós, né? Tem de bom ânimo. Então o barco de andar com Jesus vai ter tribulação, vai ter tormenta, vai ter ondas fortes, vai ter vento forte. Mas se o barco onde Jesus nos colocou, irmão, fique firme. Porque é nessa tribulação que o Senhor, nós temos a oportunidade, irmão, de crescimento. É através desse vento forte que nós exercitamos a nossa musculatura, né? Nós estamos falando aqui de barco, né? De remar, aumenta o músculo, né? Fica forte. Mas é através das tribulações, das provações, que nós aumentamos a nossa fé em Deus, nós aperfeiçoamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque cada vento forte é a oportunidade de um milagre novo na nossa vida. Cada vento forte é a oportunidade que nós temos de crescimento. Esse exercício que nós vamos fazer vai nos trazer crescimento, exercício de vencer essa luta, de vencer essa tribulação. Eu tive uma experiência no passado, que todas as vezes que, às vezes, acontecia alguma coisa meio estranha na minha vida, eu via que era sinal de Deus me chamando para orar mais. Era situações assim, de eu estar com o joelho no chão. Teve uma época, eu tenho 2 filhos, menores, né, e 2 maiores, vamos dizer assim, né? Nós temos 2 filhos de 32 anos, um de 15 e um de 18. E o menor, que hoje tem 15 anos, ele nasceu e o médico falou para mim assim, olha pai, seu filho nasceu com bronquite, ele vai tomar salbutamol a vida inteira. E por um momento eu quis acreditar nessa mentira do cão, né, não do médico, mas do cão. E eu até, como estava fácil de fazer nebulização dele, essas coisas, eu até cheguei a comprar um motorzinho, fazer nebulização, e aquele negócio foi complicando. De início parecia que estava fácil resolver, mas aquela situação foi complicando, que eu e minha esposa revezávamos o dia que nós íamos dormir. Um dormia um dia, eu dormia outro, que tinha que cuidar o menino, porque senão ele se afogava de tanto tossir. Até que chegou um dia, irmão, que eu botei meu joelho no chão, foi um tempo de pé, mandando o diabo embora, e o tempo de joelho, pedindo a misericórdia de Deus. E foi o último dia que meu filho tomou salbutamol. E ele foi curado para a honra e glória do Senhor Jesus. Então é nesses momentos, irmão, de luta, dificuldade, que Deus nos chama para orar, para remar mais forte, né? De vencer essa tribulação, e a oportunidade de Deus fazer um milagre. Você fala assim, olha Deus, na minha força não vai, na minha força eu não consigo, mas o Senhor pode me levar mais à frente. Então os ventos contrários, irmão, são uma oportunidade de crescimento. Outro ponto que eu vejo aqui, que Deus nos dá experiências sobrenaturais, né? Quando nós temos ousadia. Pedro já tinha visto tantos milagres, tantas coisas que Pedro já tinha visto de cura, multiplicação de pães, provisão que Jesus estava tendo ali, e de repente, quando ele vê Jesus andando sobre as águas, ele é ousado, ele fala assim, olha, eu quero experimentar algo melhor, né? Eu quero experimentar algo maior, eu quero experimentar algo que outro não experimentou ainda. Quem na história andou sobre as águas? Somente Jesus. E Pedro, porque Pedro viu e falou assim, Senhor, se é tu mesmo, me manda vir sobre as águas, me manda ir até o teu encontro. E Jesus fala, vem. Irmão, nós podemos nos lançar no sobrenatural de Deus, mas nós precisamos ter essa voz de comando do Senhor, vem, né? Vá, faz. Jesus deu uma voz de comando, deu uma voz de autorização para ele, pode ousar que eu estou aqui, né? E Pedro começa a andar sobre as águas. Pensa na vida de Pedro, né? Aquele homem que viu tantos milagres, estava experimentando algo mais sobrenatural ainda, que era andar sobre as águas. Já não bastava, um pouco antes, estavam os ventos contrários, impedindo a sua caminhada. Mas ali começou a se manifestar o que é a oportunidade de ele viver um milagre novo. E ali Pedro falou, olha, eu quero esse sobrenatural. E Jesus chama, né? Chama ele para andar sobre as águas. Então, quando nós vivemos, irmãos, o sobrenatural de Deus, nós não podemos tirar os olhos, né, do nosso foco. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Porque diz aqui no texto que quando ele estava vivendo esse momento espetacular, esse momento sobrenatural, ele
perdeu o foco porque ele passou a... Oh, Jesus! A minha Bíblia aqui tem uma frase, deixa eu colocar meu óculos, não enxergo nada sem óculos. Ele passou a reparar na força do vento, né? Ele parou a reparar na força do vento. E a palavra reparar é interessante, que é ré e para, né? Ou para e dá ré. Irmãos, quando nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, nós não podemos perder tempo em reparando as coisas que estão à nossa volta. Nós não podemos perder tempo reparando na força do vento, porque se nós tiramos o olho do foco e começamos a reparar o vento contrário, irmãos, nós piramos, né? Nós perdemos o foco e começamos a submergir, né? Nós vemos aqui que os ventos contrários fazem parte, mas quando nós reparamos na força do vento, irmão, aí a coisa complica. Aí nós começamos a submergir. E nós estamos em um tempo, irmãos, muito complicado. Ventos contrários normalmente já tem, mas a força do vento, vamos dizer assim, ela tem se intensificado, né? Doenças sempre teve no mundo. Agora surge essa tal de Covid-19, algo que tem assolado nações e que você se você ouve noticiário, cada dia é uma notícia, morreu mais tanto, morreu mais tanto, morreu mais tanto. Eu já não assisto mais TV em casa. Eu já dei um jeito, eu desconectei ela da antena para mim não correr o risco de ligar, para mim não assistir, porque eu gosto muito de jornal. E para mim foi vencer, porque a gente ouve essa questão da pandemia, toda hora eu vejo essas más notícias, e essas más notícias são os ventos contrários. Essas más notícias, a palavra do Senhor tem um texto em Salmo que diz que o homem não pode temer más notícias. Tem um outro versículo que diz, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Mas, irmãos, se Pedro, naquele momento tão especial da vida dele, reparou na força do vento, e nós, né? Será que nós também não corremos esse risco de reparar na força do vento? Fora a pandemia, né, que tem aí, que trouxe esse risco de enfermidade, esvaziou nossas igrejas, né? Tem até a questão de limitação, distanciamento social, tantas situações aconteceram, e ainda vem a notícia que está entrando uma nuvem de gafanhoto, lá pelo sul, né? A nuvem de gafanhoto nem entrou, irmãos, eu tenho um parente em Pernambuco, já estava gritando lá no Pernambuco, né? A nuvem de gafanhoto ia entrar no Rio Grande do Sul, a pessoa lá em Pernambuco já estava dando desespero. Já estava desesperado, meu Deus, e essa nuvem, calma, mas nem entrou, Deus já até desviou, já foi para outro lado, né? Nem chegou aqui, mas com tantas más notícias que nós estamos tendo, com tanto vento contrário, qualquer soprozinho a mais parece que faz uma grande diferença na nossa vida, né? Essa pandemia trouxe também desemprego, trouxe crise econômica, e tudo isso, quando você liga o jornal, começa a ouvir falar de desemprego, e a loja fechando, e é isso, é tantas coisas, irmãos, que nós começamos, meu Deus, e agora o que vai ser de nós? E se nós não pararmos, se nós ficarmos assim, perdemos o foco no Senhor, nós vamos ficar olhando somente para os ventos contrários. Essa mensagem que eu recebi nesse dia foi de um homem de Deus, né, um líder, que ele falou: pastor, ora por mim, porque eu estou entrando em desespero, o medo está tomando conta do meu coração, o medo está tomando conta do meu coração, eu estou ficando quase doido, eu não consigo sair na rua, eu estou ficando nervoso, eu não quero mais cuidar da minha aparência, tipo assim, não quero fazer barba, não quero fazer... O homem estava entrando em depressão. Por quê? Porque o vento forte, chega um ponto que se nós não vigiarmos, nós tiramos o olho do foco e começamos a olhar somente para os ventos contrários. Na realidade não é somente os ventos contrários, mas a força do vento, a intensidade desse vento. Em falar em vento, né, já passou um tornado ali pelo Rio Grande do Sul, destruindo telhado, a gente vê as imagens daquilo ali, misericórdia. É mais um vento forte, é mais uma situação que nos causa pânico, que nos causa medo. Isso faz parte do ser humano, mas nós precisamos confiar na palavra do Senhor, precisamos confiar na direção que o Senhor nos dá. E ali nós precisamos ver, né, como é que está, é tanta coisa, tempestade, e ainda entra, né, quando tem um jargão no secular, graças a Deus não é da casa do Senhor, né,
Mas tem um jargão secular que diz que quando a fome bate na porta, o amor pula pela janela. Alguém já ouviu esse jargão popular? Graças a Deus que na casa do Senhor, né, nós vamos orar e pedir a provisão de Deus, né, e nós vamos nos solidificar. Mas é uma realidade em muitos lares que quando entra a crise financeira, começa a discussão, a dificuldade de relacionamento, começam as brigas, e quando vê a família está se desfacelando, está perdendo o foco, né, está perdendo a direção, e nós precisamos ter cuidados com isso. Então, quando nós tiramos o foco de Jesus e olhamos para a força do vento, nós começamos a dar mais crédito para circunstâncias desfavoráveis, né? Entra o medo, começamos a submergir, começamos a afundar da mesma forma que começou a afundar Pedro. E aí entra um outro ponto, né, muito interessante, que nós precisamos pedir socorro antes de se afogar. Nós precisamos clamar por socorro. Pedro, quando ele perdeu o foco, ele estava ali vivendo aquele momento especial da vida dele, né? Como muitos de nós também, às vezes, estamos aí no auge, né, do mistério, ou da carreira profissional, ou do casamento, em todas as áreas da nossa vida, às vezes nós estamos aí no auge. De repente, bate uma tormenta, como essa que bateu lá no Rio Grande do Sul, né, e parece que as coisas viram de ponta cabeça, e você, meu Deus, e agora? Né? E agora o que vai ser de nós? Então, nós precisamos clamar por socorro. Nós não podemos esperar nos afogar para depois pedir socorro. Tem pessoas, irmãos, que muitas vezes por orgulho não pedem socorro. Tem pessoas que falam, não, eu sou crente já há trocentos anos. Não, se eu for falar para o pastor que eu estou tendo esses pensamentos, misericórdia, o pastor vai me tirar a oportunidade, o pastor já vai me tirar do trabalho que eu tenho na igreja, do ministério que eu tenho na igreja. Não, eu não posso contar, eu vou contar para quem que eu estou quase entrando em parafuso. Eu vou abrir o coração para quem? Então, muitas vezes nós nos sentimos orgulhosos, nos sentimos super-homens, super-mulheres, e muitas vezes nós não pedimos socorro no tempo certo. E quando vê, né, como diz na minha terrinha, o boi foi com a corda, né? Quando vê, já é tarde demais. Quando vê, às vezes o ministério já está indo, a família já está indo, a pessoa está sucumbindo, muitas vezes a pessoa já está entrando num quadro de depressão grave, e muitas vezes não consegue pedir socorro. E o Senhor nos deixou o corpo de Cristo, deixou a igreja, para que nós venhamos aí, um estar socorrendo o outro, um estar tentando o outro, né? Precisamos abrir o coração com o nosso líder, com o pastor da igreja. Pastor, eu estou passando por uma situação complicada. Pastor, minha situação está, a minha cabeça está entrando em parafuso, né? Faz parte nós abrirmos o coração. E muitas vezes, irmãos, é complicado, que às vezes a gente acha, as pessoas falam, mas crente não pode ter depressão, esse negócio de depressão é só coisa lá do mundo. Não, às vezes essas doenças psicossomáticas, quando esses ventos, a força do vento é muito grande, irmão, quando às vezes nós deixamos entrar esses traumas no nosso coração, e nós precisamos pedir socorro, nós não podemos esperar submergir, não podemos esperar se afogar, nós precisamos pedir socorro antes. Precisamos pedir socorro antes, e Jesus está, irmãos, sempre por perto. Quando nós clamamos por socorro, Jesus está por perto e de mãos estendidas, né? No caso de Pedro aqui, Pedro, quando ele começou a afogar e gritou por socorro, Jesus estendeu a sua mão e resgatou ali Pedro daquela situação. A palavra do Senhor lá em Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem seus ouvidos agravados, que não possa nos socorrer ou não possa nos ouvir. Mas nós precisamos gritar por socorro, nós precisamos nos manifestar, nós precisamos abrir o nosso coração e colocar para fora esses medos, essas coisas que muitas vezes estão tomando a nossa alma. Muitas vezes nós começamos a desenvolver doenças psicossomáticas justamente porque nós não conseguimos falar com alguém sobre os problemas. Tem pessoas que não conseguem falar nem para o cônjuge. Às vezes está aí já um passo de ganhar as contas, né? Eu até ganhou as contas do trabalho, mas todo dia sai de casa, nem fala para a esposa que ganhou as contas, mas sai de casa como se fosse trabalhar, vai procurar emprego, tentando manter as aparências, manter aquela fachada, e muitas vezes a casa está desabando. E nós precisamos abrir o coração com aquelas pessoas que estão ao nosso lado, né? Com a nossa família, precisamos pedir socorro, precisamos clamar o nome do Senhor Jesus. Amém? E pode ter certeza, irmão, quando nós clamamos, Jesus, ele entra com socorro, ele entra com prudência, né? E não é porque nós estamos na igreja, não é porque nós somos um povo escolhido, não é porque nós somos um povo separado, que muitas vezes nós perdemos o foco, ou perdemos talvez a capacidade de reagir como deveria reagir. Pensa em Pedro vivendo tantos momentos sobrenaturais na vida dele,
No dia anterior tinha vivido a multiplicação dos pães, estava andando sobre as águas e de repente reparou na força do vento. E nós, irmãos, qual é a força do vento que nós estamos parando para reparar, né? Qual é a força do vento que muitas vezes está roubando o nosso foco hoje? O que está muitas vezes minando a nossa fé? O que está minando a nossa esperança? Porque quando entra o medo no coração, irmãos, o medo é a fé invertida. O medo é a fé invertida, é a fé do inimigo. Quando entra o medo no nosso coração, nós começamos a dar mais crédito ao poder do inimigo do que ao poder de Deus. Nós estamos mais confiando no que o inimigo vai entrar com a destruição do que Deus é capaz de nos socorrer. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Não podemos deixar o medo entrar no nosso coração. O medo natural é importante, né? Porque senão nós seríamos imprudentes, seríamos negligentes. O medo é natural do ser humano, mas não podemos deixar isso nos dominar, porque a partir do momento que o medo nos domina, o inimigo começa a falar mais alto na nossa vida. Então hoje, irmãos, quais são os ventos contrários que estão desafiando? Jesus é maior que qualquer tempestade, né? Eu vim aqui para te dizer que Jesus é maior que qualquer tempestade. O que está fazendo você submergir? Se tem alguém aqui, ou presente, ou através do Facebook, que está acompanhando essa ministração, o que está fazendo você submergir? O que está te levando para baixo? O que está minando a sua fé? Será que é a força de uma enfermidade? Muitas vezes nós passamos por situações tão complicadas, né? Enfermidades que vão aí se arrastando por anos, muitas vezes. Às vezes as coisas começam a acontecer e quando você vê, fala, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Eu estou com essa enfermidade, Deus até agora não me curou, e as coisas vão se arrastando. Será que é uma enfermidade? É o medo do coronavírus, né? É o medo dessa epidemia? É a força, talvez, da dificuldade financeira, do problema financeiro que todo o país está atravessando, mas muitas vezes uns são mais assolados que outros, uns talvez estão passando um pouco mais de necessidade que os outros. Eu lembro que tem uma palavra, se não me falha a memória, de Davi, que diz assim: Senhor, dá-me da tua porção acostumada, para que eu não venha sobrar e eu me ensoberbeça, ou faltar e eu me rebele contra ti, em outras palavras, né? Eu não sei se o texto está bem nessa ordem, mas ele está dizendo, Senhor, me dá da minha porção acostumada, nem demais para que eu não venha achar que eu não preciso do Senhor, e nem que falte para que eu não peque contra ti, perdendo as esperanças, perdendo a fé que o Senhor vai ouvir e vai me socorrer no tempo certo, né? Será que é isso? Será que o problema é o desemprego, né? Às vezes tem irmãos que estão precisando de uma porta de trabalho, uma providência financeira, mas o conselho, irmãos, não entre em pânico, não dê ouvidos ao medo excessivo, né? Vá para a palavra do Senhor, né? Vai encher o ouvido com as coisas que vão te fortalecer, né? Como eu disse, eu até parei não que gerou medo, mas me gerou muita raiva, né? Falar tanto de morte, porque nós como seres humanos não estamos acostumados a ouvir falar tanto em morte, né? É uma ordem natural, todo dia nasce gente, todo dia morre gente no mundo inteiro, mas nunca se falou tanto nos óbitos. Ninguém fala dos nascimentos, ninguém dá notícia, cada família com o seu, como era no passado. Cada família tinha o seu nascimento e enquanto um estava celebrando a vida, outros estavam celebrando a morte de forma natural. Mas hoje, irmão, é um terror que se faz através da mídia, e já morreu mais tanto, já morreu mais tanto, já morreu mais tanto. Você fala, meu Deus, só sobrou eu agora aqui, né? Eu sou o próximo, né? Nós começamos a entrar em desespero, porque o vento, a força desse vento que tem entrado no nosso coração, muitas vezes nos estabiliza. Então nós precisamos estar prontos para pedir socorro, né? Não espere se afogar, peça socorro, grite por socorro, né? E pode ter certeza, irmão, que a partir do momento que nós gritamos por socorro, o próprio Senhor vem, nos toma pela mão e nos conduz ao barco em segurança, da mesma forma que ele fez com Pedro. Pedro experimentou algo sobrenatural, passou pelo processo, quase de se submergir, né? Mas Jesus o levantou, trouxe ele para o barco, e eu acho que até meio quase que carregando no colo, né? Eu fico bem imaginando como será que ele continuou andando sobre as águas, ou Jesus trouxe ele no colo. Eu não sei como ele voltou para o barco, mas eu sei que ele voltou para um lugar seguro. Ele voltou para a direção, né, de onde ele não poderia ter perdido, que era estar com o foco, com a visão no Todo-Poderoso.
no Senhor Deus dos exércitos. Amém? Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar aqui, irmãos, não dê ouvido aos ventos contrários, não repare na força do vento, não tenha medo de pedir socorro, independente, né, porque é aquilo que eu falei, né, às vezes nós estamos com tanto tempo de crentes, né, ou até mesmo líderes na igreja, e de repente nós nos pegamos com esse medo excessivo, nós nos pegamos abalados emocionalmente, e aí a gente fica pensando, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Grite por socorro, faça como Pedro, grite por socorro, e pode ter certeza que o Senhor vai nos socorrer. Amém? Vamos orar, vamos colocar em pé. Tem como cantar de novo o barquinho? Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui, que eu falei assim, vocês cantam no meu barquinho aqui ou não? Hã? Não estou dizendo assim, porque não, parece que não é tão comum a gente cantar nas igrejas no meu barquinho, né? Então, era para ser hoje, né? E eu te falo, meu irmão, minha irmã, não olhe para a força do vento. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, enquanto o Ministério do Louvor está cantando, né? Feche seus olhos, faça a sua ação, né? Coloque a sua vida na presença do Senhor. Se você acha, você está sentindo que está reparando demais no vento forte, não olhe para o vento forte, olhe para Jesus. Porque Pedro, eu tenho certeza que Pedro, ele reparou no vento forte, começou a afundar, mas quando ele começou a afundar, o vento forte já não fez mais diferença, ele teve que voltar a olhar para Jesus novamente. Ele teve que voltar a olhar para Jesus. E ali o Senhor começou a fazer uma grande obra na vida dele, né? Resgatou ele daquele poço. Quando nós falamos de pedir socorro, irmão, muitas vezes nós precisamos de ajuda profissional também. Não é pecado, né, ir num psicólogo, não é pecado procurar ajuda médica. Muitas vezes chegamos ao ponto, né, de sermos impactados, que nós precisamos desse apoio, desse refúgio. Amém? Amém, glória a Deus. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. O nosso Senhor é maior que qualquer tempestade. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Pai, a tua palavra foi ministrada, Pai, eu creio que ela é viva, ela é verdadeira, Pai. Eu creio que o teu Espírito Santo está falando em cada coração, Pai, que ouviu essa palavra hoje, tantos que estão aqui perto, como estão através do Facebook. Pai, acrescenta a fé dos teus filhos, ó Pai, que todo vento contrário cesse agora em nome de Jesus, que os teus filhos não olhem, Pai, para a força do vento, não parem para reparar na força do vento, mas e fiquem com o foco firmado no Senhor, fiquem com o foco firmado na tua palavra, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai nos resgatar. Não há vento forte, Pai, que o Senhor não possa cessar, Pai. Não há tempestade que é maior que o Senhor, porque o Senhor é dono de todas as coisas. Venha fazer uma obra, Pai, tremenda na vida de cada um dos teus filhos. Resgata, Pai, aqueles que estão fracos, ó Pai, aqueles que estão abatidos, aqueles, Senhor, que estão se sentindo cansados, ó Pai, de tanto remar, e parece que não vai chegar a lugar algum, Pai. Senhor, venha resgatar, Pai, aqueles que estão muitas vezes cansados ao longo da batalha, Pai.
Senhor, seja com cada um deles, Pai, venha dar novo ânimo, venha trazer a fé, venha trazer um renovo, Pai, na vida dos teus filhos, ó Pai. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor, Pai, é o Deus sobre todas as coisas, e o Senhor tudo pode, Pai. Resgata os teus filhos, ó Pai, resgata a tua igreja, resgata, Pai, aqueles que estão cansados, desanimados, abatidos, como o primeiro salmo que foi, a primeira palavra que foi lida aqui hoje, Pai. Senhor, vem em socorro, Pai, aqueles que estão cansados, abatidos, ó Pai. Eu tenho certeza que o Senhor, no Senhor, nós encontraremos descanso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Algo, possa algo. Glória a Deus. Amém, queridos. Muito, muito gostoso nós ouvirmos a palavra do Senhor. Que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Você saia daqui, principalmente, queridos, algo que o pastor pregou e que a gente sempre tem dito. Essa teologia, queridos, que crente não passa em dificuldade, ela não tem princípio bíblico. Ela não tem princípio. Que se eu converto, eu não pego doença, eu não pego... Irmãos, nós tivemos um pastor, por sinal de Itaporã, pastor Panato, estava com Covid. Mas aprove a Deus curá-lo. Pastor Panato, ele era, parece-me que... Eu sei que ele teve 2 AVC e mais um monte de alguma situação, né, pastor? Mas aprove a Deus curá-lo. O primo, né, primo seu, que pastor, aprove a Deus levá-lo para a glória. Então, queridos, Deus, ele tem o controle de todas as coisas. A diferença é, existe um final dessa história. E o final da história de um crente, irmãos, ela não está limitado a esta terra, ela está limitado ao céu. E lá no céu não há enfermidade, não há dívida, não há briga de casamento. Lá no céu, irmãos, é vida eterna com Ele. Então, se fortaleça, né, as dificuldades, clame a Deus. Clame a Deus. Você não é super-herói, irmãos. Você não é super-herói, você não é super-crente. Clame a Deus. Né? Não acha que Deus não está ocupado ao ponto de não atender ao teu clamor. A Bíblia diz que os ouvidos deles não estão agravados, as suas mãos não estão encolhidas, e os seus olhos não estão fechados, para que ele não possa estar atento ao nosso clamor. Então saia essa noite fortalecido. Domingo, 7 horas nós estamos aqui, 19 horas, né, pregando a palavra. Não esqueça, irmão, da garrafinha, tá? Os bebedores estão lacrados por causa da biossegurança. Então não esqueça da tua garrafinha. Se você quer tomar água, traga a sua garrafinha, né, e vamos cultuar no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo aquilo que Deus proporcionou nesta noite. Deus, que nós saímos daqui com o coração cheio da sua presença. Com certeza aqueles que nos ouviram através das lives, que esta palavra, Pai amado Deus, tenha encontrado um terreno fértil, e esta palavra venha gerar frutos, venha gerar transformação, venha gerar cura, restauração, e acima de tudo, Pai, conversão para aqueles que ainda não te conhece como Senhor e Salvador. Meu Deus, eu oro agora para que o Senhor nos leve ao retorno da nossa casa, debaixo da tua proteção e segurança. Já oramos pela vida, Pai, nesse momento vamos orar também pela vida do pastor Carvalho, que vai voltar para a sua cidade, junto com os seus amigos. Que o Senhor o guarde, Deus, que o Senhor o leve, Pai, livre todo o mal, todos os demônios da estrada, tudo aquilo que possa se levantar contra a vida dele, seja destruído, seja, Pai amado, colocado por terra agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Não dê abraço a ninguém, né? Cada um para sua casa, infelizmente. Logo, logo vai terminar tudo isso, a gente vai poder se abraçar e conversar de pertinho.